Olá pessoal, boa tarde, né? Meus queridos alunos do sexto ano, tá tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, nós estamos prontos aqui para a gente transmitir mais uma aula, tá? Dessa feita, a gente vai concluir um conteúdo que a gente começou no semestre passado. Inclusive, é um assunto muito bacana que envolve a questão do entretenimento, que são as HQs, História em Quadrinhos. Vocês, durante a exposição desse conteúdo, vocês fizeram tirinhas, vocês produziram HQs. Houve aquele trabalho sobre a preservação do meio ambiente, lá no mês de junho, que a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente, e vocês, teve muitos de vocês que fizeram a história em quadrinho, né? Uma página que eu pedi, tratando desse conteúdo, não foi? Só que seria melhor se a gente pudesse trabalhar esse conteúdo de uma forma presencial, né? Assim, mas assim, onde a gente tivesse uma proximidade, onde vocês pudessem executar a atividade de vocês, dos quadrinhos, passo a passo, porque vocês sabem, né, que uma HQ, ela possui vários elementos. Quando a gente pega a HQ para ler, que tá lá tudo organizadinho, os quadrinhos, os balões de fala, os balões de pensamento, a legenda, né? A gente já sabe que o conteúdo, o assunto, a gente vai ler, do que a HQ vai tratar. Só que para chegar até a HQ pronta, tem uma série de elementos, né? De ações, uma série de ações para serem executadas para que a HQ esteja pronta. E nós começamos esse conteúdo lá no nosso módulo 1. Teve uma continuaçãozinha no módulo 2. E lá no livro de produção de texto de vocês, faltou a gente concluir. E é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Mas antes, gente, a gente vai lembrar o que é uma HQ. Como todos os gêneros, todos os tipos de texto têm um conceito, as HQs também têm o seu conceito. Quer dizer, o que é que a gente está estudando, o que é que a gente está lendo, certo? Porque a gente já sabe o quê? Que a HQ, ela traz uma narrativa. Uma narrativa. A narrativa possui todos aqueles elementos que a compõem, né? Você não vai ver a opinião de alguém sobre a pandemia, por exemplo. Você não vai encontrar uma HQ com o tema assim, a pandemia que vivenciamos em pleno século XXI. Aí lá, o autor da HQ vai contar as histórias, você não vai achar isso aí. E também a questão que quando se fala em HQ, a gente já lembra que é uma narrativa. E as narrativas, elas não trazem opinião. E esse conteúdo aí, pandemia, ele exige uma opinião pública, uma opinião de alguém a respeito do que está acontecendo. E uma opinião, ela não vai ser desmembrada no HQ. O que pode acontecer é alguém pegar um fato importante, não é, o que aconteceu durante a pandemia, e transformar numa história. Como? O fechamento de tudo, fechou todas as lojas, o povo não saiu às ruas, ficou todo mundo confinado dentro da sua casa. Aí alguém pode criar uma história dentro daquilo ali, daquele fato, né, transformar numa história e vai lá para HQ. E são esses elementos que a gente vai concluir hoje, tá bom? Olha, o nosso conteúdo, ele está nas páginas 84, 85, 86, 87, 88 e 89 do livro de produção de texto. Por que eu estou dizendo assim, uma por uma? Por que eu não estou dizendo 84, 89? Porque
seguido a cada conceito que tem lá no seu livro, vem uma atividadezinha para você fazer, tá? É isso que acontece lá. Não é aquela, só vem o conteúdo, não. Vem explicando o que a gente vai tratar e em seguida vem uma atividade, tá? Então, olha, na página 83, vamos lembrar o que a gente viu, né? Vocês lembram, gente, que nós vimos o que era, quem criou a primeira HQ, quem foi que produziu a primeira história, quem foi o personagem principal da primeira história em quadrinhos, né? Tudo isso aí a gente viu lá no primeiro semestre. Então, a história em quadrinho, ela é uma história apresentada por meio de uma sequência de quadros, é uma narrativa. As imagens são feitas em sequência, dispostas em quadros. Por isso, HQ, história em quadrinhos. Ela é disposta em quadros. Os fatos narrados envolvem personagem e ocorrem em tempo e espaço determinados. Olha, não existe HQ sem imagem. A característica principal, não tem HQ sem imagem. Não tem. Pode ter HQ sem linguagem nenhuma. Sem linguagem verbal, nada escrito, sem legenda, sem nada. Você já se deparou com HQs desse tipo aí. Só imagem. HQ pode aparecer HQ sem linguagem verbal, sem ninguém ter escrito nada, mas a imagem ela tem que estar presente, tá bom? Outra característica. Pode apresentar linguagem mista, verbal ou não verbal, ou apenas não verbal. A sala dos personagens são indicadas por balões. Aí lá no seu livro texto e aqui no seu livro de produção de texto você tem os tipos de balões. Quais são esses tipos de balões, né? Que a gente tem aqui, né? Daqui a pouco a gente vai relacionar, né? Cada um. Então a linguagem dos quadrinhos. As linguagens dos quadrinhos, elas podem ser, como a gente falou, verbais. Vem na página 84, tem a história da Suriá, que a Suriá é uma personagem que ela foi criada num circo. E quem criou essa personagem foi o Laerte. É um quadrinista conhecido em todo o mundo, Laerte, né? Então a linguagem aqui começa com a linguagem verbal, o segundo quadrinho também. Já o terceiro quadrinho não tem linguagem nenhuma, não tem mensagem nenhuma escrita, mas a gente pode perceber o que a Suriá fez aqui, ó. Ela pegou, viu que tinha uma estrela no chão e ela disse que a estrela tinha desgrudado do céu. Aí ela disse, já dou um jeito nisso. Aí ela pegou o estilingue que ela tava na mão, pá, né, usou o estilingue e atirou contra as estrelas, e as demais estrelas que estavam no firmamento caíram. Inclusive a gente vê aqui atrás até a gente vê uma estrela d'alva e vê o Saturno. Vê, ó, né? Um dos elementos que compõem o espaço aqui, ó, lá atrás. Você pode perceber que tem, né? Essa é a linguagem. Agora, com relação aos tipos de balões. Os balões podem ser de choro, de pensamento, de grito, de uníssono, não verbal e de sussurro. Aí na página aqui você já tem atividade referente aos tipos de balões. Olha, as HQs, nesses balões, elas podem abordar vários temas. Podem ser conteúdos atuais, históricos ou culturais. Quando a gente começou a ver a questão das HQs, eu disse pra vocês que eu tinha um personagem que eu gostava muito quando era criança, que era o Fantasma. O Fantasma, ele era um herói, um super-herói que ele era cego. Mas ele só gostava de atuar à noite, na floresta, à noite. Então, é um tema assim, se você for trazer os temas das HQs para a atualidade, as HQs também trabalham temas polêmicos, como a questão da deficiência visual. Que uma deficiência visual não vai impedir
que o cérebro do ser humano, a inteligência do ser humano, não progrida. Ele não trabalha a sua inteligência. E no caso lá do fantasma, ele trabalhou a sua força, né? A sua força. Em fazer o quê? Em proteger a sociedade, tá? Assim como outros super-heróis. Os quadrinhos, página 86, já fala sobre diferentes estilos de quadrinhos, né? Elas são formadas por pequenos quadros, lado a lado, lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os recursos que eles utilizam são tradicionais, vão além dos traços retos e regulares, inovando em contornos e disposição dos quadros, dependendo do estilo e intenção, né? Tem HQs que a gente vê que numa página só tem só um quadro lá, só um quadro, mas nesse quadro toda a mensagem da HQ está transmitida ali. Tipos de letras e cores na HQ, na página 87, né? Tipos de letras e cores. Olha, as letras e as cores, elas vão externar a expressão facial e corporal dos personagens. Ó, gente, a expressão facial e corporal dos personagens contribui para o efeito do sentido do texto. Então, isso aí conta com que característica dos quadrinhos? Os tipos de letras e as cores. No livro, no módulo de vocês, a atividade que vocês fizeram, vocês trabalharam a questão da expressão facial dos personagens que tinha lá. Então, o quadrinista, quando ele vai criar HQ, se ele vai expor uma história que o personagem passou por um momento muito triste, a expressão facial do personagem, ele vai criar aquela carinha de tristeza. Se for felicidade, né, já vai risos, né? E assim sucessivamente. Os tipos de letras, certo? Tem uma padronização. Qual é a padronização de forma geral do tipo de letra? Letra de forma e maiúsculas. Você pode encontrar HQ com as letras manuscritas, né? Tem, sim, a gente pode encontrar, sim. Só que a gente vê, gente, que esse tipo de letra deixa o balão muito cheio. Quando alguém foi produzir HQ, eu até citei essa questão, né? Que eu pedi que fizesse mesmo a letra de forma, porque a letra manuscrita, ela enche muito o balão. Aí fica um pouco impossível de a gente ler, né? E o que são as legendas, né? As legendas, elas acrescentam informações que contextualizam a fala dos personagens. Ó, para que serve uma legenda na HQ? Para acrescentar informações contextualizando a fala do personagem. Como assim? Ó, especificando o tempo e o espaço que esses fatos ocorrem. Viu? Em muitas HQs, as legendas constituem um recurso expressivo fundamental. Olha, não tem balão, não tem balão. A mensagem vai estar onde? Na legenda, tá? Então, pessoal, com a aula de hoje, a gente concluiu o nosso conteúdo sobre HQ, tá bom? A gente finalizou. Viu a questão da linguagem, que ela é verbal e não verbal. Vimos os tipos de balões. Para cada situação tem um balão. O tipo de letra, a cor. A cor, ela contribui muito também para a questão da expressão facial e corporal dos personagens. E a questão da legenda, tá? Aí, gente, na próxima semana, caso seja possível, né? A gente já vai começar as nossas correções com vocês, sabe? Tá bom? Da atividade que a gente vai pedir que vocês executem, tá, gente? Então, foi um prazer estar com vocês, tá? Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!